O segundo governo Brizola convidou um coronel, grande figura da PM, um homem negro que acabou assassinado por um cabo. Um homem negro que defendia os direitos humanos, era uma liderança democrática respeitadíssima no campo progressista. E ele foi comandante-geral da Polícia Militar 2 vezes, tentando, de todas as maneiras, transformar aquela máquina de morte, como a gente sabe, sem sucesso. E eu procurava ajudar, funcionava como uma espécie de assessor informal, não recebia nada por isso, a não ser o pagamento das viagens, que eu ia viajar, visitar alguns lugares com experiências interessantes de pretensa, digamos, democratização da polícia, etc. E uma vez eu fui para Nova York para conhecer a experiência que eles estavam começando a desenvolver de policiamento comunitário, antes daquela história do endurecimento, do Giuliani, aquela turma toda. Houve um momento democrático. Teoria da vidraça, aquela do... exato. Antes daquilo, houve um esforço interessante. E ele indicou para me acompanhar, porque ele devia favores, aquela coisa, um coronel que era uma figura. Esse senhor... E havia também um ajudante de ordens, porque, assim como o Mauro Cid, há sempre um ajudante de ordens. E o coronel, eu chego no lobby do hotel no primeiro dia, eu não o conheci na viagem, etc. Ele era muito gentil, cordato e tal. E nós chegamos no lobby e ele totalmente paramentado com a sua farda de PM e com medalhas que iam quase... Eu disse, nem que o Brasil tivesse participado de todas as guerras mundiais e interplanetárias, ele teria possibilidade de ganhar tanta medalha. Eu disse, meu Deus do céu. E a gente saindo na rua, ele queria fazer foto. Tu não deu um toque nele? Pô, não. Depois, no segundo dia, naquela noite mesmo, eu dei o toque, dizendo que talvez ele estivesse humilhando os colegas policiais nova-iorquinos, usando todas aquelas medalhas. E quando a gente parava para tirar foto, ele fazia questão de tirar foto, Empire State, etc. E o ajudante de ordens com aquelas máquinas da época, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, ele batia as fotos, as pessoas paravam. Veio de alguma república de bananas, esse pessoal veio, era uma figura. Mas até que nós fomos... eu o convenci a sair com roupa civil para não humilhar os colegas e tal. E no dia seguinte à noite eu levei para assistir um show do Chick Corea. Eu adorava jazz, ele nunca tinha ouvido na vida, e a música une os com medalha, sem medalha. E lá, naquela noite, bebendo uns tragos e ouvindo o Chick Corea, o coronel começou a falar sobre a experiência dele. Ele tinha ajudado, como só ia acontecer, a repressão da ditadura. Não tinha participado em tortura, segundo ele, mas tinha colaborado, tinha feito prisões, essas coisas. E ele começa a relatar algumas situações que foram especialmente tensas, e uma delas é uma coisa inacreditável, né? Era uma situação em que eu tinha sido digamos, o outro, né, aquele ao qual ele se referia. Nós emparelhamos os carros respectivos, eu era motorista do Gregório Bezerra, no Rio, na clandestinidade, nesse período. E o Gregório estava passando... O Gregório era vocês imaginam, vocês sabem, um grande líder comunista que ficou exilado muitos anos. E ele estava, enfim, seguindo algumas indicações e pistas, etc. E houve um momento em que ele chegou a pensar que talvez aquele carro devesse ser parado, e que estava um pouco estranho, mas ele hesitou e acabou... Pela descrição que ele fez, era exatamente o mesmo terror que eu tinha passado. Ele tinha tremido porque ele imaginava que, se fosse o caso, nós resistiríamos à bala, e ele também não tinha nenhuma disposição assim, heróica e épica para dedicar a sua própria vida. E aí nós erguemos um brinde ao medo, porque foi o que... Mas tu não contou, tu não contou. Contei. Claro, nós já tínhamos passado por tudo aquilo. Eu disse, coronel, eu acho que era eu. Mas eu não estava armado. Nós não íamos evitar a bala, não havia nenhuma situação desse tipo.
Mas que bom, né? Que acabou dessa forma. Mas são encontros completamente Inacreditável. improváveis. Algumas coisas, se eu escrevesse isso no livro... Ficção. Não, isso aí é exagerado. Mas, aproveitando, esse livro ele tem uma coisa de acerto de contas da tua parte, assim, de ajustar, fazer um ajuste de contas contigo mesmo, com o teu modo de ver as coisas, com a tua resistência a esse mundo, sei lá... Talvez, eu nunca pensei nesses termos, mas acho que talvez se possa pensar assim, porque eu sempre conto a história, que eu acho que é a síntese da minha vivência no período da ditadura, que eu era bem jovem, mas ainda peguei a clandestinidade, eu entrei para a faculdade, período Médici, você já Geisel e tal, início de Médici, então era o período mais brabo, né, lá no Rio, e muita gente sendo morta, companheiros desaparecendo, aquela coisa toda. E eu era muito ligado, eu fui fazer literatura na graduação, eu fazia teatro, literatura, mas eu participava da militância. Os meus queridos amigos são amigos até hoje do teatro de vanguarda. Asdrubal trouxe trombone, do qual eu participei, o Zé Celso era nosso ídolo, e nós, enfim, aquele universo, nós chamávamos, hoje nós não ousaríamos dizer esse nome, né, vanguarda, né, experimental vanguarda. Mas, ao mesmo tempo, a visão que eles tinham da política era muito diferente da minha. Era uma visão mais a Paulo Leminski, né? E aí a gente, desbundado, a política da liberdade individual, mas sem nenhum compromisso com avaliações táticas, estratégicas e nada disso. E eu não me sentia confortável com isso, achava que isso não levava a lugar nenhum, mas, certamente, do ponto de vista da estética e da criação artística, era esse o caminho. Então, eu comecei, como eu tentava lidar com esse universo, eu cheguei a fazer festa de aniversário uma vez, juntando os meus amigos da clandestinidade, que podiam transitar não clandestinos, e, por isso, podiam participar de uma festa do partido. Com os desbundados. Com os meus amigos do desbunde. E houve um momento, e era linda a experiência, né? Mas houve um momento em que, com maconha e tal, correndo, e os outros amigos caretas, né? Desconfiando daquilo e achando aquilo um pouco desagradável e tal, até que um amigo psiquiatra neo-stalinista tentou curar o meu amigo ator gay. Foi a última festa que eu pude fazer. A partir dali, eu me reunia em dois grupos separados e começava a criar esses códigos. Nesse momento, pouco depois chega o Gabeira, então você pode imaginar a confusão que era, porque ele estava justamente fazendo o que eu e alguns amigos, amigas, tentávamos fazer, que era juntar costurar, juntar esse a processo. militância com o desbunde. Legal, uma salva de palmas. História. É boa a história. Resquícios.